Impressão minha tá meio que falhando a câmera. Que legal, hein? Ah, na moral, essa minha ring light tá falecendo completamente. Preciso pegar uma nova. Enfim, hoje a gente vai ver aqui o vídeo do Neil. O vídeo que ele pediu pra eu ver TP atrás. TP atrás, acho que uma semana atrás, na verdade. Que é o vídeo de Chrono Trigger dele. Foi lançado há 6 meses atrás. Um pouquinho antigo, mas vamos ver, vamos ver. A história completa de Chrono Trigger. Melhor RPG de todos os tempos, será? Será? O que é necessário para um jogo ser lembrado? Peraí que tá muito alto, tá muito alto, tá muito alto. Foi mal. O que torna um jogo tão bom ao ponto de você falar que ele marcou sua infância, adolescência ou até mesmo a sua vida? Isso são coisas que às vezes a gente nem percebe e nem sabe como explicar. Existem Cara, é um bom questionamento. Eu acho que o. ah, eu acho que Castlevania Out of Sorrow hoje é o meu jogo favorito. Provavelmente porque foi ele que me fez gostar de RPGs. Que atualmente é o meu gênero favorito. inúmeros motivos pelos quais podemos dizer que os jogos fazem parte da vida de quem os Puxa. explicar. Existem inúmeros motivos Tem o Hearthstone girando ali, tem a caixinha girando também, tem a Triforce girando pra caramba, mano. mas podemos dizer que os jogos fazem parte da vida de quem os ama de verdade. E não importa o que a gente fale ou quanto tempo a gente jogue, sempre vai haver apenas um único jogo que nós olhamos e sentimos algo especial. E hoje eu tenho um enorme prazer de falar daquele que não só marcou minha vida, como pra mim até hoje é o melhor jogo já criado. E vai continuar sendo, não importa quanto tempo passe. O gatilho do tempo. Pô, vou te falar a verdade. O nome traduzido de Chrono Trigger pra gatilho do tempo é bem ruim, fala a verdade. É bem ruim. O ano era 1000 AD. Eu sou apenas um jovem que vive em Guardia, um reino de paz. Não existem guerras e todos coexistem na mais perfeita ordem. Sim, era tudo perfeito. Eu nunca achei que a minha vida fosse mudar de tal maneira, mas bastou um único momento, um único flash no tempo para que tudo virasse de ponta cabeça e eu me visse na maior aventura da minha vida. Essa é uma história do tempo, ou melhor, do gatilho do tempo, ou como eles chamavam, o Chrono Trigger. Vigia. Opa, pera aí, vocês me dão licença que eu vim aqui Opa, pegar o vigia. melhor terno que finalmente chegou minha hora de participar desse canal. No ano de 1995 chegava ao mundo Chrono Trigger, um jogo diferente de tudo que já havia sido criado em se tratando de RPG. Franquias já bem estabelecidas estavam no mercado como Final Fantasy e Dragon Quest, que olha, são só dois exemplos de tamanha qualidade que já existia naquele momento. Mas por que Chrono Trigger se tornou tão especial e estava tão acima desses outros jogos que já tinham fãs por todo mundo e vendiam como água no deserto? Talvez o Dream Team? É preciso dizer que até bem antes do seu lançamento o jogo já estava completamente fadado ao sucesso. Em 1992, Dream Team. Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii e Akira Toriyama tiveram a ideia de criar um jogo que estaria à frente de tudo que já havia no mercado. Foi então que Kazuhiro Aoki colocou em prática a ideia desses três e para garantir ainda mais o que já tinha tudo para dar certo, mais um nome foi adicionado a esta lista: Nobuo Uematsu. E esse que até hoje é conhecido como o Dream Team, o time dos sonhos dos jogos de RPG. Nada menos que os melhores roteiristas, designers e criadores de personagens do mercado da época, além de mais de 50 pessoas na produção. Absolutamente não tinha como esse jogo dar errado. Herói que não fala. O jogo Deixa eu tentar ser o cara da narração dos títulos, já que não tem. como esse jogo dar errado. O herói que não fala. O jogo narra inicialmente a história de Chrono, um jovem que, assim como em muitos outros jogos de RPG, é apenas um garoto que vive seu cotidiano normalmente, mas que acaba entrando em uma jornada para salvar o mundo. Um clichê básico de jogos, mas isso de forma alguma se torna um problema em Chrono Trigger, já que existem inúmeros eventos que fazem com que salvar o mundo seja só um detalhe diante de tantas outras coisas que vão acontecer.
É interessante de pontuar que em momento algum do jogo você tem balões de fala do Crono. Não porque ele seja mudo, mas sim porque isso serve para que o jogador se sinta na pele do herói. Que dessa forma você é quem toma as decisões por ele. Sendo assim, isso torna o jogo algo muito mais imersivo para quem está no controle do personagem. E aqui outro ponto, eu falei que inicialmente o jogo narra... Pausa. E um bom exemplo dessa liberdade de você ter a escolha é justamente o negócio no começo que, apesar de não fazer tanta diferença na história assim, aquele negócio do começo lá, quando você tá na feira, e você pode sair fazendo o que você quiser e tal, participar da feira. É bom porque, tipo, mais pra frente... Spoiler de Chrono Trigger, mas tanto faz. É Chrono Trigger. Vai ter spoiler aqui mesmo, é a história completa. Mais pra frente, né, tem a cena do tribunal, que você é acusado de certos crimes que você supostamente cometeu na freira? Não! Na feira. Certos crimes que você cometeu lá. E, tipo, você pode escolher ou não fazer esses crimes. Tipo, por exemplo... toda vez que eu jogo Chrono Trigger, eu sempre faço exatamente isso aqui, sendo que não faz a menor diferença. Que é quando você esbarra na... Como é que é o nome da menina? Marley? Quando você esbarra na Marley na feira, ela derruba o cordão dela, né? O que você tem que fazer é você pegar o cordão e você entregar pra ela. O que eu faço? Eu esbarro nela e vou fazer outra coisa. Eu saio, vejo nas feiras, vejo o que tem que fazer e tudo. Depois eu vou, pego o cordão e dou pra ela. Por que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia, porque você fazendo isso ou não, no tribunal eles vão falar que você levantou e pegou, foi direto pegar o cordão pra poder pegar. Por isso que você é ganancioso. Aí tem algumas outras coisas que você pode fazer também, que você pode evitar de fazer, que aí eles não vão conseguir te acusar no tribunal, tipo, tem uma certa parte lá que tem uma comida de um cara lá que você pode pegar e comer você mesmo. Tem a parte lá de... Quando a Mari tá acompanhando você e você tá indo em direção a ver a invenção da Luca, ela para um pouquinho você e fala que quer comprar um algodão doce. Você pode puxar ela pra poder ir logo e ir pra feira, né? Só que você pode também esperar ela terminar. Tipo assim, ela fala que comprar e você fica livre pra andar. Se você andar, tecnicamente você tá puxando ela pra ir junto. Mas você pode ficar parado ali até ela falar, comprei aqui, eu vou querer isso, ok. E comprei, vocês vão juntos. Aí isso aí eles já não conseguem te acusar também lá no tribunal. É legalzinho que, tipo, dependendo das escolhas que você fizer nesse começo assim, lá no tribunal, pode ter mais gente a favor e pode ter mais gente contra. Apesar disso não mudar muito, porque eles sempre dão um jeito de te acusar e te jogar na cadeia, mas para quem está no controle do personagem. E aqui outro ponto, eu falei que inicialmente o jogo narra a história de Chrono. Uhum. Chrono Trigger, como muitos sabem, tem vários finais e reviravoltas incríveis. Então, não tinha parado que Chrono Trigger tinha 30 finais, alguma coisa do tipo? Deixa eu ver aqui. Chrono Trigger... Endings. Tem quantas endings? Tem 14 endings. É isso aí, tem 14 endings. Tem a end 1, que tem algumas endings dentro dela. Tem a 2, tem a 3, aí tem a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. É isso mesmo, isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí. Alguns desses enredos podem ser feitos com determinados personagens em determinados locais do jogo. E durante o mesmo em seu plot normal, no caso na primeira vez que você zera, dá pra ver exemplos claros de como tudo pode ser diferente dependendo das suas decisões durante a jornada. Ao todo, são 14 finais que podem ser feitos. Eu nem precisava pesquisar. E a mais por conta de algumas variações e de eventos que acontecem dentro do jogo, eu particularmente considero apenas esses 14. Uhum. Claro que alguns deles você só pode fazer depois de zerar o jogo, pelo menos uma vez. Você pode dar início ao New Game Mais depois que termina o jogo. E eu queria dizer aqui de poder participar, né? A honra de participar no canal do Nil, muito obrigado, foi realmente uma honra, eu fico muito feliz de poder participar deste que é um dos melhores canais no YouTube, com certeza. Muito sucesso para você, meu amigo, um grande abraço e é nóis que voa. Chrono Trigger, a história. Tudo se inicia em Guardia, em 1000 AD, com Cronos sendo acordado por sua mãe Gina, para que ele não perca a feira milenar.
Antes de sair de casa, ela pergunta se Crono não vai se encontrar com sua amiga. Amiga essa que ela esqueceu o nome, mas trata-se de Luca. Como ela mesma fala, aquela inventora jovem. Sim. Gina ainda pergunta se Crono vai ver a invenção dela na feira. E claro, nós sabemos que sim. E que ele não vai só ver a invenção. Com certeza É não. a feira onde há muitas coisas para se fazer. São diversos jogos, atrações que tem por lá. Inclusive, se eu não me engano, tem como você dar uma farmada de dinheiro isso aí, conseguir uma espada boa logo no começo, né? Batalhas com o robô cantor e até devolver para uma garotinha o seu pequeno gato. Um detalhe importante é que tudo que você fizer na feira pode e será usado contra você mais Aham. pra frente. Mas até lá eu explico isso. No Não, meio da já expliquei, feira, desculpa. Crono acaba esbarrando com uma garota. Após os dois levantarem, a garota nota que perdeu um pingente. Crono Uhum. procura e encontra. Então a garota pergunta se ele pode devolver para ela. E claro, o jovem devolve. Após isso, ela sugere que os dois andem juntos pela feira. E a garota diz que seu nome é Marley. Marley. Após andar bastante pela feira e esperar Marley comprar alguns doces, eles vão até a invenção de Luca. Uma máquina de teleporte está sendo mostrada ao público. Mas Yes. antes disso, há um personagem muito importante na história que nós podemos encontrar. E eu quase esqueci. Eu vou tentar chutar, porque faz muito tempo que eu joguei Chrono Trigger quase tudo, né? É porque eu nunca zerei o Chrono Trigger, eu nunca fiz nenhum final, porque o máximo que eu já joguei dele foi a versão de DS, em que eu cheguei no final, tava chegando no final, no último boss, e aconteceu alguma coisa que eu perdi o save, e depois disso, todas as outras vezes que eu joguei nunca foi muito longe. Mas eu vou tentar lembrar com o que eu só que tem a cabeça aqui. Esse personagem importante, eu acho que é o vendedor de armas que tem aí, que eu falei onde você consegue arma mais forte. Armas mais fortes logo no começo. Que mais pra frente ele aparece também, só que em outra era, eu acho. De mencioná-lo aqui. É um vendedor de armas. Acertei! Sábio chamado Melchior, que se denomina o espadachim. Mas por enquanto ainda não sabemos da relevância dele para a história. Quando eles dois chegam ao local em que Luca está junto com seu pai, Taban, ela pergunta se ele não quer participar de um experimento com a máquina, já que as pessoas estão descrentes e com medo. Além disso, ela pergunta sobre a garota e fala que ela é familiar, mas não consegue lembrar de onde a conhece. Crono então entra na máquina e ela funcionou perfeitamente para surpresa de todos ali. Logo depois, Só, tem que ver isso aqui. Chegou. Continuando. Marley diz que também quer usar a máquina, porém algo inesperado acontece. O pingente que Crono havia encontrado e entregado para ela começa a reagir estranhamente com a máquina e um portal se abre. Eu não lembro por quê. Eu sabia que era por causa do pingente. Eu sei que tem a parada de que a Marley é descendente da rainha lá e tal. Do rei e tal. Mas eu não sei não lembro por que o pingente. Por que parece que eu tô ouvindo minha voz como se tivesse estourado? Eu não lembro por que o pingente faz isso aí. Eu não sei se é tipo, ele é algum material específico, eu não sei. E ela é puxada para dentro, ficando assim na máquina apenas o seu pingente. Crono pega o pingente e sobe na máquina, pois ele quer salvar a garota. Luca fala que não, pois ela não sabe para onde ele vai ser enviado, já que aquilo era uma fenda e não há como saber o paradeiro da garota. Ainda assim, ela diz que o pingente é a chave e manda Crono ficar com ele. Ela e seu pai ligam a máquina e Crono é enviado junto com o pingente para dentro de um portal que se abre. Não deu tempo. O passado, 600 AD. Crono acaba caindo no meio de uma floresta e alguns monstros o atacam. O jovem mostra destreza nos mini-pícolos. e acaba com todos eles. Ele ainda não sabe, mas Crono foi enviado 400 anos no passado, estando assim em Guardia, em 600 AD. Em meio à confusão, Crono descobre que todos ali estão felizes, pois a rainha Lene, que estava perdida, foi encontrada. Ele então parte para o castelo, mas é impedido de entrar pelos guardas. Mas a rainha aparece diante de todos e ordena que deixem o jovem passar. Crono vai ao encontro dela e ela revela que na verdade é Marley e que as pessoas a confundiram Como se com a ninguém rainha soubesse. daquele local.
Pouco tempo depois de conversar com Crono, ela acaba sumindo do local sem motivo aparente. Crono, sem saber o que fazer, sai dos aposentos reais e acaba se deparando com Luca, que explica para ele que ambos estão em guarda do passado e que Marley, na verdade, é a princesa Nádia e que a rainha Lene, nesse período da história, foi sequestrada e Marley é descendente direta da rainha. Por isso ela foi confundida com a mesma. Ainda explicando para Crono, Luca fala que eles têm que salvar a rainha. Caso contrário, tudo vai mudar e Marley pode nunca existir, já que isso mudaria toda a linha do tempo. Em busca da rainha, eles acabam indo até a Catedral de Manólia, onde algumas freiras conversam com eles. E quando Lá dentro da freira. eles encontram um broche no chão, todas elas revelam ser, na verdade, monstros. Em um momento crítico, surge um guerreiro que tem a aparência de um sapo e carrega uma enorme espada. Ele não cita seu nome, mas fala que os dois podem chamá-lo de Frog e diz que ele vai ajudar nossos heróis na busca pela rainha. Eles entram. Eu lembro que a última vez que eu coloquei o nome do Frog, eu acho que eu chamei ele de Papo. Só porque é um jeitinho mais legalzinho de falar sapo. Por uma passagem secreta na catedral e após algumas batalhas contra monstros encontram a rainha em uma sala. Ela está para ser morta pelo Chanceler, que na verdade mostra ser também um monstro, de nome Iacra. Uma batalha dura, porém os heróis conseguem derrotar o inimigo. Eles salvam então o verdadeiro Chanceler, que estava preso, e a rainha os convida para ir até o castelo. Chegando lá, ouvimos um diálogo entre o rei, a rainha e o Chanceler, que deseja criar um julgamento para punir quem quer que tente contra a família real, e também Frog, que está decepcionado consigo mesmo por ter falhado em proteger a rainha. Após isso, eles vão até o quarto onde Marley teria sumido, e lá ela retorna. Afirma que realmente é a princesa Nádia, e eles estão prontos para voltar para o seu tempo e para casa. Luca construiu uma chave para que eles possam usar o portal, e é justamente para aquele portal de onde... Eu achei incrível isso aí, que tipo assim, quando os caras vão inventar alguma coisa, né, na vida real, eles têm que testar, eles têm que testar e tal, teste, até conseguir encontrar. Mas nesse tipo de obra não. Tivemos uma coisa inacreditável aqui. Primeiramente, a gente começou com teleporte. Sem querer, o teleporte criou uma fenda dimensional, uma fenda temporal. Ela, analisando esta fenda temporal, rapidamente conseguiu criar uma chave que permite abrir fendas temporais. Como? Crono chegou nessa era que eles vão. O julgamento, 1000 AD. Após voltarem para Mil-AD, Crono vai até o castelo acompanhando Marley, mas ele é prontamente detido logo na entrada do castelo pelos guardas, e o Chanceler ordena que ele seja preso pelo sequestro da princesa. Crono vai a julgamento. Aqui há um ponto importante, mas que não muda muito na história em si. Na verdade, não muda nada. Apenas algo que é interessante de se falar. Crono pode ser julgado culpado ou inocente, dependendo das suas ações na Feira Milenar. Independente de ser julgado como inocente ou culpado, ele vai para a prisão, já que o Chanceler arquitetou tudo para que o jovem fosse preso e executado. Crono então é jogado em uma cela para esperar sua execução, mas ele consegue fugir abatendo os guardas. Durante a fuga, ele acaba salvando um jovem que também estava ali para ser executado. Tem esse negócio também, né? Dessa escolha aí, você pode escolher salvar ele ou não. Depois disso, ele vai até a entrada da prisão, onde... Eu não lembro o que isso afeta, mas você pode salvar ele. E na hora de fugir, eles são impedidos por um tanque em forma de dragão, que é comandado pelo Chanceler e seus homens. Eles conseguem destruir o tanque, mas antes mesmo de conseguir fugir, são parados pelo próprio rei. Marley intervém pelos seus amigos, mas o rei manda ela se pôr no seu lugar e agir como uma princesa. Ela, enfurecida, aproveitando o momento de descuido dos guardas, foge com seus amigos. Eles são perseguidos e se deparam com um portal, e temendo serem presos mais uma vez, Luca usa a chave e abre aquele portal desconhecido. Yes. Esse é o nosso futuro? 2300 AD. Sem a menor ideia de onde foram parar, os três olham à sua volta e veem uma sala escura, diferente de tudo que um dia já presenciaram. Ao sair do local, se deparam com uma terra devastada e muitas ruínas. Maldito Larvos. Os poucos habitantes que existem estão fracos e não conseguem alimentos, e apenas conseguem se manter por meio de máquinas que recuperam as suas forças. Mas não a fome, que é o pior dos problemas, já que nada pode ser cultivado naquele solo. Na busca de ajudar aquelas pessoas, eles acabam entrando em velhas fábricas que poderiam ainda guardar comida, mas tudo que eles encontram é ainda mais morte. Droga. Incrivelmente fortes que tentam barrar o caminho dos três.
Eu lembro que tem algum bug. Tem algum bug que você conseguia, eu acho que, derrotar esse bicho muito rápido, não tinha? Eu acho que tinha. Deixa eu até achar aqui. Chrono Trigger, Battles, Bosses. É o Guardião? É o Guardian. Speed Kill. Esse aqui? Esse aqui. Ok. Essa é a sua primeira luta de chefe difícil. No começo, use Fire Wheel em um beat, que é um daqueles bichinhos que fica em volta dele. Depois de 2 Fire Wheels, o beat já deve ir embora. Deve acabar morrer. Faço o mesmo no outro beat e agora foco o ataque no Guardian. Tá, é assim que eu matei ele. Mas tinha um jeito mais rápido de matar ele. Pera aí, deixa eu ver aqui. Chrono Trigger Guardian. Sei lá, como pesquisar esse troço. Aqui, Easily Defeat Guardian. Uma coisa desse tipo. Peraí, como é que era? Deixa eu aumentar a velocidade. Qualidade 480p. Caraca, isso aqui é de quanto? 7 anos atrás. Maravilha. Lança o Fire Wheel nele ali. Tá, essa é a parada. Ele falou aqui, né? Não ataque o guarda até que os 2 bits estejam derrotados ou ele faça um counter muito, muito grande. Aproximadamente 70 de dano dos personagens. Tá. É isso. Estratégia pra poder matar ele mais rápido. Porque, cara, a primeira vez que eu lutei com esse bicho eu sofri. Mas eu sofri com força, velho. Beleza, tem uma pausinha pra almoçar, vamos continuar. Ao acessar um computador que guardava um pouco de energia, eles conseguem achar um rumo a seguir e também registros de uma tremenda catástrofe que ocorreu no ano de 1999, que ficou conhecida como o Dia de Lavos, um verdadeiro apocalipse que acabou com toda a vida na Terra, ou quase toda. Porém, assim como eles conseguiram mudar a história em 600 AD, eles agora pensam e decidem que vão impedir que o mundo tenha esse destino terrível. Indo adiante, mais pessoas estão tentando sobreviver, e para tentar ajudá-las, eles entregam uma única semente que encontraram, que poderia ser a esperança de um dia mudar essa realidade em que eles vivem. Adentrando outra dessas fábricas, eles encontram um velho senhor, que parece não falar coisa com coisa, e também encontram um velho robô que esse velho senhor era parente ou descendente do Senhor do Belchior, não era? parecia estar desativado. É neste momento que a Eu não sei porquê, não sei porquê. Não entendo o motivo porque eu não me lembro. Mas por algum motivo, sempre que eu jogo Chrono Trigger, eu chamo esse robô de C-42. É sempre de C-42. Eu não sei de onde eu tirei isso. Não tenho a menor ideia, mas eu sempre chamo de C-42. mente genial de Luca é posta à prova, e ela conserta aquele robô que estava em péssimo estado. Após reparado, o robô se torna um aliado e também um guia para os 3 nesse mundo inóspito. Depois de um duro caminho, o robô é quase que completamente destruído, mas Luca novamente o conserta e eles conseguem chegar até o portal que os levaria para casa. Mas algo deu errado. E eles foram para... Foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi rejeitado pelos brother dele, velho. Os caras falaram, puta, tu não é mais um de nós, não. Meteram ele da porrada. num lugar chamado Fim dos Tempos. O Fim dos Tempos. Eu não lembro que é aquele velho que fica no meio. Esse é um local neutro que interliga todas as eras, como se servisse de um ponto de partida. Aqui também existe um ser que se auto-intitula o Mestre da Guerra, que quer ser chamado de Spíquio. Além de ser portador de uma força extrema, ele também consegue ensinar magia para todos ali. O velho senhor aconselha que eles vão para o seu tempo e procurem não interferir no espaço-tempo, pois isso pode trazer consequências aterradoras. Ao voltar para o seu tempo, eles acabam caindo em Vila Medina, um continente vizinho ao deles, onde os monstros dominam, mas ainda existem aqueles que veem os humanos como iguais, o que obviamente é algo raro. Eles vão até a casa de um sábio que mora perto da montanha. Esse sábio é Melchior. Sim, aquele mesmo Melchior.
Indo até a montanha, eles enfrentam Recran, um demônio extremamente forte e orgulhoso, que Esse aí também é uma forma de desgraça pra matar, velho. após ser derrotado se refere a alguém chamado Magus, e diz que se essa tal figura tivesse exterminado todos os humanos quando mesmo despertou Lavos, hoje o mundo pertenceria aos monstros. É nessa hora que o grupo decide que se tem alguém que deve pagar por isso, é esse tal Magus, e que derrotando ele há 400 anos atrás, tudo estaria resolvido, pois dando um fim a Magus, Lavos não despertaria, e logo o mundo estaria salvo. Será? O Rei Demônio. 600 AD. Eles então retornam para 600 AD, e lá chegando ficam sabendo que o exército do Rei Demônio Pô, na moral mesmo. As músicas de Chrono Trigger são muito boas, velho. Eu tenho que pegar elas pra colocar em. Pra colocar em edit de vídeo, velho. Porque na moral, são muito boas. Muito boas, muito boas, muito boas. já está agindo, e que um novo herói havia aparecido, o que trouxe esperança para todo o povo de Guardia. Com o ataque, o exército estava sendo completamente derrotado, e quando eles chegam até a ponte que liga até a parte sul de Guardia, eles encontram um dos generais de magos, que tem o poder de invocar mortos-vivos, mas ainda assim, Você me lembra uma ele não é coisa, páreo para os heróis, que derrotam todos e vão em busca do tal herói lendário que haveria surgido, e também ficam sabendo de uma espada lendária que é guardada em uma montanha nos arredores daquela parte do reino. Essa seria a grande chance que eles teriam de derrotar magos. Em busca de um tal monstro que aterroriza aquele local, eles vão até uma floresta. Mas na verdade não existia nenhum monstro. Era apenas Frog, que residia naquele local. Naquela cena da ponte, eu não me lembro se ele pulou ou se ia ser mais pra frente. Mas tem uma coisa muito maneira, de uns anos atrás, de muitos anos atrás, pela verdade. Chrono Trigger. Cadê Chrono Trigger? Fan Remake. Isso aqui, ó, Chrono Resurrection, 12 anos atrás. Eles estavam fazendo isso aqui, um remake de Chrono Trigger. Mas aí, se não me engano, barraram, né? Se não me engano. Aí não conseguiram ir pra frente. A Square, eu não sei se foi a Square que barrou, não lembro. Mas tipo, eu lembro muito bom, muito bem que tem a cenazinha aqui, essa cena da ponte. Tá acelerado. Aí, ó. Mano, 12 anos atrás, velho. Se isso aqui lançasse ia ser muito bom. Sério, se isso lançasse ia ser muito bom. Que pena foi cancelado, velho. Que a princípio se nega a ajudá-los, pois não se vê digno de seguir viagem com eles. Ao chegar na montanha, eles encontram o tal herói, que era apenas um garoto que estava fugindo de medo. Eles adentram a montanha e se Isso é muito interessante, velho, porque, tipo, deparam com o tal herói. esse garotinho, ele parece muito um protagonista de RPG, tipo de Game Boy. Sabe? Parece muito um protagonista de RPG de Game Boy, sabe? Tipo Dragon Quest, um Final Fantasyzinho pequeno. Parece muito, velho. Herói, que era apenas um garoto que estava fugindo de medo. Eles adentram a montanha e se deparam com outras duas crianças, que na verdade são os guardiões da espada, É o Márcio Moon, né? Massa e Mune, que unidos enfrentam o grupo, porém são derrotados, assim deixando a espada para que eles possam derrotar magos. Mas afim, a espada estava quebrada. Indo até o lar de Frog, eles encontram a outra metade da espada, e com o garoto, que era chamado de herói, uma medalha que ele havia encontrado. Ao ver a outra metade da espada e as juntando, eles veem uma escrita, e nela o nome de quem forjou, e este alguém era a Melchior. Frog indaga que ninguém seria capaz de consertar a espada. Voltando até a casa de Melchior, ele logo reconhece a mesma, e fala É ele que junta, se eu não me engano. pode consertar a lâmina, mas apenas com um material chamado de Pedra dos Sonhos. Mas era um material raro que fazia muito, mas muito tempo que ele não via, e que eles sequer poderiam fazer ideia do quanto tempo isso fazia. Pedra dos Sonhos, Pedra dos Sonhos. Isso aí eles conseguem É na pré-história, eu acho. Acho que é na pré-história que eles vão ter que ir pra pré-história, eu acho, pra poder encontrar. Ou na pré-história, ou é naquele. Por que eu tô com a cadeira na mão? Eu não sei. Eu tô com a cadeira na mão. Ou é na pré-história, ou é naquela ilha acho que é do céu, não sei, do futuro. Ou é do presente? Eu não lembro de que era que é, só que era aquela ilha lá onde tá o pessoal recluso e tal. Acho que é um dos dois, eu acho. É a pré-história. Pedra do Sonho, 60. Como é que é? O que 65 milhões de anos antes de Cristo.
o que leva o grupo a viajar ainda mais no passado, para uma era em que a civilização acabara de nascer. Exatamente 65 milhões de anos no passado, antes mesmo de Guardia sequer existir. E é nessa era que eles encontram uma mulher com força sobre-humana, que os Uma das melhores personagens que tem desse jogo, com certeza. salva de algumas criaturas chamadas de Reptides. Seu nome E eu não tô falando isso porque eu economizo dinheiro não comprando arma pra ela, mas... é Ayla, e ela é a chefe de uma tribo de humanos que vive em guerra com essas criaturas. Por achar que Crono é um ser muito forte e admirar quem tem força, ela dá pra eles a Pedra dos Sonhos. Mas antes de ir embora, ela resolve fazer uma festa pra comemorar, o que resulta no grupo perder a chave dos portais. Ou seja, eles estão presos naquela era. Mas seguindo alguns rastros, eles chegam até a Toca dos Reptides e se deparam com um líder, um ser chamado Azala. Azala. Tenta detê-los chamando Nisbel, um monstro muito forte, mas que sucumbe diante dos heróis. Assim eles recuperam a chave e Depois eles conseguem enfrentar o Nisbel 2, só que eu não lembro onde é que era. Em qual era que era. voltam para Mil-AD, para entregar a Melchior a Pedra dos Sonhos junto com os pedaços da espada para que ele a conserte. Com a ajuda de Luca, eles restaram a espada e sem perder mais tempo vão Até o Frog. 600 AD, entregar a Frog a Masamune. É então que podemos ver um pouco sobre o passado de Frog, que na verdade se chama Glenn. Ele era amigo de um cavaleiro poderoso chamado Cyrus. Juntos eles enfrentaram magos, e foi nessa ocasião que ele foi transformado em um sapo. Com a Masamune em mãos e a medalha do herói, Glenn usa o poder da espada para dividir uma montanha, assim tendo acesso ao covil de magos. Derrotando seus generais, eles chegam até Magos, que naquele momento estava tentando de magos. Derrotando seus generais, O ruim é que o Akira Toriyama que desenha, velho. Isso é muito. Você olha isso aí e você pensa, pô, Dragon Ball. eles chegam até Magos, que naquele momento estava tentando invocar Lavos, o ser que destruiria o mundo. No entanto, Magos revela que ele não o criou, apenas estava tentando invocar a criatura que estava adormecida nas profundezas do planeta. É quando todos acabam sendo sugados por um novo portal, que os leva para 65 milhões BC novamente. Aham. A guerra entre os humanos e Reptides teve início. Com a ajuda de Ayla, eles vão até a fortaleza dos Reptides e enfrentam novamente Azala. E após derrotá-lo, é que temos uma das maiores revelações. Qual? Foi nessa época que Lavos sim. caiu na Terra. Ou seja, ele é uma criatura extraterrestre, que está na Terra desde que ela foi criada. Indo até o local onde Lavos caiu, eles não encontram nada além de um novo portal, onde prontamente eles entram. Eu gosto muito do sistema do Chrono Trigger de você ter que escolher bem quem que você vai pra cada era e tal. Tipo, você tem que ir lá até no fim dos tempos e aí... tem que ir até no fim dos tempos, aí no fim dos tempos você tem que escolher quem que você vai botar e tal. É interessante esse troço. O Reino Mágico, 12.000 a.C. Agora sim a gente vai pra... É esse lugar mesmo, aquela ilha lá e tal. Agora eles foram parar em uma era ainda mais desconhecida, 12.000 BC, um reino denominado de Zil, ou o chamado Reino Mágico. Ao chegarem em um dos locais com civilização, eles encontram um pequeno garoto, que estranhamente diz ao grupo que um deles morrerá. Sem entender nada, eles continuam seu caminho. É o Magus, né? Que a rainha daquele local, Zil, tem dois lembro. filhos, uma garota chamada Charla e um jovem de nome Janus. Eu tava errado. Esse é o mesmo garoto que disse para os heróis que um deles iria perder a vida. Eles veem a filha de Zil entrar em uma porta, que é ativada por um pingente igual ao de Marley. Mas ao tentar usá-lo, nada acontece. É aí que eles vão até uma máquina estranha, que é a fonte dos poderes da rainha. E nela eles conseguem recarregar o poder do pingente, assim chegando até aquela sala. Ao entrar, eles encontram algumas pessoas e uma figura estranha e misteriosa, que diz que o grupo é responsável por trazer desastres e destruição para aquela era. Aham. Então ordena que eles sejam atacados. Todo o grupo é derrotado. Agora presos, eles recebem a visita de Charla, que os liberta e pede para que eles encontrem e resgatem o Guru da Vida, que está preso na Montanha da Aflição. No momento, a tal figura misteriosa ordena que eles mostrem como chegaram até Zil. Eles vão até o local. O mesmo pede para que eles entrem no portal
e logo depois ordena que Charla cele aquele portal para que eles não consigam voltar. Eles logo lembram que já viram portas semelhantes àquela no futuro, Sim. onde Lavos conseguiu destruir tudo. É aí que eles decidem ir procurar respostas no fim dos tempos, com aquele velho senhor que está lá sempre parado. O velho sábio diz que para voltar até Zil, eles deveriam conseguir uma forma de viajar no tempo sem precisar dos portais. E o que eles precisam Aí tem que ir lá pro futuro e pegar a máquina. Ai, caramba. poderia estar no futuro, que seria lá que eles encontrariam as asas do tempo. Uhum. As asas do tempo. 2300 Indo até 2300 deles depois de Cristo. encontram a tal porta, e também Memórias de Beltazar, que explica realmente como Lavos chegou na Terra e como ele foi parar naquele tempo, pois Beltazar é um cidadão de Zil. Muitas outras informações, inclusive toda a trajetória de Lavos e como ele está hoje e até a sua localização atual, estão nessas memórias. Nelas, ele também deixa o futuro de todo mundo nas mãos daquele que conseguiu abrir aquela porta e chegar até a sua maior invenção. Eles então encontram a nave e a chamam de Epoch. É a bordo dela que eles vão conseguir quebrar os grilhões do tempo e viajar por entre as eras sem precisar da ajuda dos portais. Eles logo entram na nave e se dirigem novamente para o reino de Zil. Pera aí. A profecia e o sacrifício de um herói. 12.000 depois de Cristo. Não, antes de Cristo. Diretamente ao encontro de Zil, eles vão até a Montanha da Aflição atender o pedido de Charla para salvar o Guru do Tempo. Eles enfrentam uma criatura abissal de enorme poder e conseguem libertar finalmente o Guru, que na verdade é Melchior, que não faz ideia de quem sejam os jovens, pois é de uma época diferente daquele que eles conhecem. Sim. Eles vão até a vila onde os humanos não possuem magia, e lá se encontram novamente com Charla e Janus, que mais uma vez pede a ajuda deles, pois apenas com o poder dela, Zil poderia ativar a máquina Mammon, que daria o poder de libertar Lavos. Ela se recusa a fazer isso, mas Dalton, um dos homens de Zil, chega até o local e sequestra a garota. Ih, rapaz. Até a máquina. Eles decidem então salvar Tá, Charla. poxa. Melchior dá a eles a única arma capaz de destruir a máquina, uma faca de rubi. Eles vão até o palácio e são confrontados por Dalton. Boa. Derrotando, ele entra em um portal, e os jovens o seguem, e são Só um momentinho, deixa eu só fechar aqui a porta porque vai fazer barulho. Let's go. levados para o Palácio Oceânico, onde reside a máquina Mammon, e também onde Charla está sendo mantida. A máquina mamou. Derrotando, ele entra em um portal, e os jovens o seguem, e são levados para o Palácio Oceânico, onde reside a máquina Mammon, e também onde Charla está sendo mantida prisioneira. No centro do palácio está a máquina e também Zil, Charla e o misterioso homem. Dalton novamente Misterioso homem que eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é o Magus. tenta impedir o grupo e é derrotado. E mais uma vez ele foge do local. Ao chegar ao centro do palácio, eles se encontram com todos e Crono prontamente joga a faca na máquina, que se transforma em uma espada. Espada essa que é a lendária Masamune. Exatamente. Foi aqui que a espada foi criada. Infelizmente, sem sucesso, Lavos desperta e derrota todo o grupo. É nesse momento Putz, grila aí ferrou. que aquela figura misteriosa aparece e vemos que na verdade ele é Magus. É aqui, nesse momento, que acabamos sabendo o real motivo de Magus querer invocar Lavos. Ele não queria seu poder e nem tampouco destruir o mundo. Na verdade, Magus queria enfrentar e destruir a criatura, mas seu poder não foi suficiente. Zil se alia a Lavos e derrota Magus e também o amaldiçoa com a vida eterna. E mesmo assim, ela vai dar fim a todos que estão no local. É nesse Amaldiçoou o Magus. Por isso que ele já tá vivo lá naquele ponto. momento que Crono decide se sacrificar para que todos saiam vivos dali. E a profecia do jovem Janus se torna real. Um deles perdeu sua vida. Eu sabia dessa, que ele perdia e tal, só que eu não sabia se, tipo assim, se é daqueles. Eu não lembro se é daqueles pontos em que ele realmente morre, ou se ele morre e depois ele volta. Crono, o herói do tempo. Usando suas últimas forças, Charla tira todos dali e manda eles para um único ponto antes que Lavos os mande para eras diferentes, assim como fez com Beltazar. Ele emerge e destrói completamente o reino de Zil. O resto do grupo sobrevive, mas estão muito fracos. Neste exato momento, Dalton mais uma vez aparece e derrota os jovens.
e toma para si a Epoch. Além disso, Pá, tá de sacanagem. Pássaro Negro, uma enorme nave que serve também como prisão. Dalton agora se denomina o Rei de Zil. Após conseguirem fugir do Pássaro Negro, eles enfrentam Dalton a bordo da Epoch em pleno voo, já que o mesmo fez melhorias na nave. Eles o derrotam e decidem que vão encontrar Crono, não importa o que tenham que fazer, pois acreditam que deve haver um modo de trazê-lo de volta, mesmo que pareça algo impossível de acontecer. A frase que se tornou meme se encaixa perfeitamente aqui. Qual? A esperança e o verdadeiro poder são os amigos que fizemos no caminho. Eles estão pensando como vão realizar tal feito, e Magus subitamente aparece diante deles. Ele conta como chegou a 600 AD e se tornou o Rei Demônio, além também de revelar como os gurus foram enviados por Zil e Lavos para determinadas eras. Janus é na verdade Magus, que foi traído por sua própria mãe. É neste ponto aqui Eu acertei. que a maior decisão para alguns: derrotar Magus ou se aliar a ele. Ih, tinha essa escolha, né? Eu me aliaria a ele. Se bem que tem aquela parada de que ele é aquele negócio que, tipo assim, ele é um chefe muito poderoso, você pega ele é meio... Particularmente, eu sempre trago ele para a equipe porque eu simpatizo com a história. E eu não acho que Magus seja um vilão apenas por ser, mas a vida o tornou um vilão. Ele tem princípios e também motivações para isso. É a sociedade, né? O retorno do herói, 23.000 a.C. Magus então se Não, caraca, eu sempre confundo A com B, velho. É depois de... Não, é AD. Eu não lembro o que é o D do A. Eu sei que tem o AC, o BC, né, que é antes e depois de Cristo. Não lembro o que é o AD. torna um aliado. E é dele que vem a solução para trazer Crono de volta, pois ele diz ao grupo que Gaspar, o guru do tempo, sabe como trazer de volta qualquer um que foi exterminado nos grilhões do tempo. E ele poderia mostrar como trazer de volta à vida o tão amado amigo. Eles Boa. se dirigem até o fim dos tempos, onde conversam com aquele velho senhor, que diz conhecer Gaspar, e que também já houveram muitos que tentaram subjugar a morte. O velho então dá para o grupo um ovo e diz que aquele é o Chrono Trigger. Aquele é literalmente o gatilho que pode nos ajudar a trazer aquele que perdeu a vida. Mas Nice. para isso, eles devem procurar o homem que criou as asas do tempo, pois ele os daria tudo o que precisam para fazer O isso. Baltazar? Mas os alertam que as linhas do tempo podem ou não seguir da forma que eles desejam. Ou seja, existe a possibilidade de Crono não voltar. Eles vão até É um problema, 2300 AD e conversam com a criatura que guarda as memórias de Baltazar. Ele revela que não é tão simples assim, que para trazer de volta alguém, eles devem subir a Montanha da Morte, mas também precisam de um corpo idêntico ao da pessoa que eles querem trazer de volta. E o mais importante, eles têm que desejar de verdade que seu ente querido volte. Caso contrário, eles nunca conseguirão. Eles conseguem um corpo idêntico ao de Crono, Guardia, na Feira Milenar. Sobem até o topo da montanha e lá são teleportados para o momento exato em que Crono perdeu sua vida. Lá eles trocam o boneco por Crono e o ovo eclode, assim trazendo o jovem de volta. Eles estão felizes por terem seu amigo de volta, principalmente Marley, que o abraça como se não houvesse amanhã. Linhas do tempo e Chrono Cross. Já vai puxar pro segundo jogo? A partir desse ponto, eu tenho que salientar que existem diversas coisas para se fazer no jogo, que mudam a história em si, mas que são acontecimentos e coisas ditas extremamente interessantes, que fazem com que Chrono Trigger seja o melhor jogo de todos os tempos. E também mostra o tamanho, empenho e dedicação dos criadores. Partindo daqui, podemos fazer várias sidequests, que mostram mais sobre cada personagem, e até coisas que vão além, como é o fato dos Reptiles, que influenciam diretamente na história para que ela seja mudada eras depois. E onde eu quero chegar com isso? O que acontece é que existem diferentes linhas do tempo, e nessas linhas bifurcações que fariam com que determinado acontecimento mudasse completamente o rumo da história. O fato de Lavos não ter caído na Terra, por exemplo, desencadearia outra linha do tempo que até influencia diretamente em Chrono Cross, que é realmente o que acontece. E mesmo que muitos digam que não tem nada a ver um jogo com outro além do nome, o conselho que eu tenho para essas pessoas é joguem, mas joguem com afinco. Entendam ponto a ponto cada história e tentem depois ligar esses pontos, e vocês vão ter outra percepção dos dois jogos, porque aí vocês verão que os dois jogos não têm ligações apenas no nome,
e não são apenas easter eggs, mas isso é um pouco complicado de explicar agora. Eu perderia totalmente o foco do vídeo, então por hora eu vou deixar essa história guardada, mas Ok. em qualquer momento eu vou falar sobre isso. Porém, vamos voltar a Chrono Trigger, porque ainda temos o mundo para salvar. Com o Crono de volta, eles vão até o Presságio Negro, que se ergueu do fundo do mar e vive em todas as eras. O grupo então enfrenta Zil, que após ser derrotada, toma para si o poder da máquina Mamon, e eles novamente a enfrentam e a derrotam. Ela Ok. então toma sua última forma e enfrenta novamente o grupo. Eles finalmente conseguem derrotá-la. Toda a Yes! estrutura despenca do céu e Lavos finalmente desperta. O grupo, com muita dificuldade, o derrota, mas ainda está longe de acabar. Aquela casca era apenas o começo. Eles adentram aquela caramba. casca e veem Lavos se alimentando do planeta. O enfrentam novamente. Ele está cada vez mais poderoso. A batalha é ainda mais dura e demorada, até que finalmente eles conseguem o derrotar. Mas agora sim Lavos surge com sua última forma, parecendo mais um parasita. Usando todas as suas forças, o grupo finalmente Tá, consegue poxa. derrotá-lo. Yes! Finalmente. Esse é só o início. O mundo foi salvo. Após o final da batalha, Crono está dormindo e é acordado por um dos soldados de guarda para levá-lo até a presença do rei. Mesmo salvando o mundo, Crono ainda é acusado de ter causado muitos problemas e perdas. Mas eis que surgem todos aqueles que passaram pelo caminho do herói. Logo, ele é perdoado. E uma grande festa é feita para comemorar o fim de Lavos e a paz que agora reina em Guardia. Todos retornam para os seus devidos períodos de tempo. E Crono fica ao lado de Marley. Assim terminamos toda a jornada com o clichê do final feliz. Mas ainda existem muitas perguntas sem respostas e coisas para se resolver. Porém, essa é uma outra história, para um outro tempo. Ah. Então ele realmente fica com a Marley no final, que legal. Não é só um jogo, vai bem além. Vocês só queriam ver isso aplicado. Outras versões do jogo. Existem outros acontecimentos que ligam ainda mais Chrono Trigger com Chrono Cross. Mas como eu bem disse antes, eu vou deixar tudo isso para outro dia. Mas eu quero agradecer se você chegou até aqui. Eu sei que é um Claro. pouco longo e que nem todo mundo vai assistir, mas eu agradeço a cada um de vocês. E agradeço por ter conhecido esse jogo. Chrono Trigger mudou minha visão sobre os jogos e também sobre a vida. Eu aprendi bastante com ele e hoje guardo ele eternamente em meu coração. Sei que ele tem suas falhas, afinal nada no mundo é perfeito. Mas para mim, ele sempre vai viver num patamar inigualável. Uma obra única que, pelo menos aos meus olhos, ainda vai demorar muitos e muitos anos para que qualquer jogo chegue perto da magnitude que ele tem. Então, é isso. Muito obrigado a todos, fiquem bem, valeu, falou, forte abraço, eu amo todos vocês. Me desculpa por ter atrapalhado a sua vida, mas não... Mas que diabo. Eu devo dizer, o Neil, ele é... Calma! O Neil, ele é um dos criadores mais fofos que eu conheço dessa plataforma, cara. Sério, muito legal. Enfim, eu acho que já tinha tudo. É incrível como chega no final do vídeo, a minha mente, ela desliga. A mente se desliga, eu não sei mais o que eu tô falando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Neil, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.